Hoje, no Encontro com o Autor, eu vou conversar com o advogado, especialista em direito civil e teólogo Marcos Soler. Ele está aqui para falar sobre seu livro, A Igreja e o Direito Brasileiro. Olá, Marcos, bem-vindo ao Iluminuras. Bom dia, obrigado, Carolina, pela oportunidade. Obrigada. Marcos, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre o que o motivou a escrever sobre esse tema. O reflexo que nós fizemos, Carolina, em relação a este livro foi o seguinte: existe uma lei que abrange milhões de trabalhadores, por exemplo, a CLT, né, atinge empregados e empregadores no Brasil todo. Existe um código de trânsito que abrange, né, todos os motoristas, né, do Brasil. Existe um código consumidor que atinge também milhões de brasileiros. E a reflexão foi o seguinte: será que existem leis que atingem a igreja, que têm aplicação na vida da igreja, né? A igreja em relação aos seus membros, os membros em relação à igreja, a igreja em relação à sociedade, ao Estado? Então foi sobre esse prisma, né? E analisando a questão de que o Brasil é um país cristão, tendo em vista que o último IBGE de 2000 declararam-se cristãos 89% da população brasileira, entre evangélicos e católicos. Então a reflexão do livro se baseou nisto, basicamente. E a gente pôde observar que em todos os ramos do direito, direito constitucional, direito previdenciário, direito ambiental, direito trabalhista, direito civil, todos eles têm uma aplicação legislativa dentro da igreja ou decisões judiciais em nossos tribunais envolvendo a igreja. Então esse foi o foco do trabalho do nosso livro. E Marcos, você poderia então falar sobre alguns dos temas dos quais você trata no livro? Assim como nós analisamos vários ramos do direito sobre o ponto de vista da igreja, né? Antes de responder, permita-me Claro. fazer um resumo. Por exemplo, no caso do direito do trabalho. O direito do trabalho, nós abordamos sobre a questão dos líderes religiosos. Será que um padre, um pastor, uma pessoa que exerce uma função de música, um ministro de música, um professor de Bíblia dentro da igreja, uma atividade religiosa, será que essa pessoa ela tem vínculo empregatício, ainda que algumas delas sejam remuneradas? Sim. Então a gente faz essa reflexão no livro. A questão do trabalho religioso dentro do ramo do direito do trabalho. Será que o trabalho trabalho voluntário daquela pessoa que não exerce atividade religiosa, mas ele é membro, pertence àquela igreja e faz um trabalho de segurança na igreja, um trabalho de reforma, de pedreiro nesta igreja, será que esse trabalho voluntário ele gera vínculo empregatício? Porque é uma linha muito tênue, né, entre o vínculo e o serviço voluntário. Então essa questão a gente aborda. Marcos, eu quero continuar conversando sobre essa questão da relação dos vários ramos do direito com a igreja, mas a gente pode continuar no próximo bloco? Ok. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já.